presença do Senhor nessa manhã. Começa a dizer para Ele: Senhor, nós estamos aqui, nos ensina mais de Ti. Nós queremos lutar as nossas guerras da Tua maneira, Senhor. Nos posiciona, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, nos coloca como mulheres guerreiras Tuas. Começa a declarar para o teu coração: parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Oh, Jesus, cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. abre o seu coração, deixa Deus te ensinar. Começa a contar para tua alma. Ei, você achava que você estava cercada? Você está guardada pelo Senhor. Alegra o teu coração. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, Senhor, que você comece essa manhã lutando as suas guerras de joelho na presença do Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas Guerras. parece que Estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Senhor, entra na nossa batalha. Se coloca na frente. Senhor, eu quero te pedir por cada mulher que está aqui hoje em batalha pelo seu casamento, Senhor. Eu peço que o Senhor se coloque na frente. Mulheres que estão cansadas, mulheres que não sabem como fazer, Senhor. Senhor, eu quero te pedir para que você entre em batalhas de pessoas que estão com processos na justiça, Senhor, e parece que elas não têm ninguém para defendê-las, Senhor. Oh, mas nós temos um advogado. Nosso Espírito Santo se coloca em posição. Senhor, quantas pessoas hoje elas estão com batalhas na própria mente delas, ansiosas, com pensamentos. Senhor, toma as mentes. Senhor, eu quero pedir por mães que têm batalhado por filhos e que sentem que não tem mais força. Senhor, se coloca, se posiciona, eles são teus. Senhor, eu quero te pedir por pessoas que estão lutando contra doenças. O Senhor Jesus já levou toda a enfermidade na cruz. Oh, Senhor Jesus, se posiciona. Se posiciona, Senhor Jesus. Entra na batalha. Entra na batalha em nosso favor. Manda anjos. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhas? Quantas vezes nós nos sentimos desamparadas? Abre os nossos olhos como você abriu aos olhos do servo, e que ele pôde enxergar que tinha uma cavalaria de guerra no céu em batalha. Senhor, coloca as tuas cavalarias de guerra
de anjos, para que nós possamos enxergar os anjos fazendo, Senhor, mais uma vez, nós somos filhas tuas, e nós declaramos que nós não entraremos em nenhuma batalha que o Senhor não estiver. E nós declaramos, Senhor, que nós não sairemos das batalhas sem levar a tua vitória. Senhor, nós declaramos que nós entraremos, e assim como o povo que estava ali junto com Josué, entrava nas guerras não para apanhar, entrava nas guerras não para fazer alguma coisa, entrava nas guerras para levar os despojos. Encha, Senhor, a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que é a tua provisão, para que nós não saiamos mais de guerras estilhaçadas na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, cansadas. Não, Senhor, que nós saiamos enriquecidas, porque assim são as tuas guerras, Senhor. Assim são as tuas guerras. Assim são as tuas batalhas. Abre os nossos olhos para que nós possamos aprender de Ti hoje. Vem, Espírito Santo, tomar as nossas casas, os nossos carros, os nossos trabalhos, aonde quer que você esteja, estenda a tua mão agora como uma mulher de fé, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, e declare a presença de Deus neste lugar. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, estabelece o assim na terra como no céu, neste lugar. Dê-nos olhos para enxergar, abre a nossa mente para compreender e transforma-nos, que essa não seja mais uma live. Não, Senhor, nós temos muita coisa para fazer. Nós não temos tempo para parar para assistir uma live. Nós precisamos de uma mutação. Nós precisamos de um favor que só vem de Ti. Nós precisamos de uma resposta certeira da Tua boca. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor faça com que as Tuas palavras se tornem vida em nós. Nós não viemos aqui só para Te escutar, Senhor. Nós viemos aqui para Te escutar e sermos transformados, porque a Sua palavra gera novas circunstâncias. Essas pessoas não vieram aqui para escutar a Fernanda, porque eu não tenho nada para dizer para essas pessoas que possa transformar a vida delas, mas Tu pode, Senhor. O Senhor as viu nesta noite. O Senhor viu a conversa secreta do coração delas. O Senhor sabe exatamente o que dizer, como fazer, porque o Senhor é o caminho, o caminho. Não tem outro Senhor. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. Eu peço, Senhor, que hoje vendas caiam dos nossos olhos para que nós enxergamos mais da Tua verdade. E o Senhor é a vida. Oh, nos enche de vida. Nós declaramos que todo o nosso cansaço cairá por terra agora. Nós declaramos que nós andaremos diante das Tuas pegadas. E tudo aquilo que nós achávamos que nós estávamos cercadas, nós declararemos que é o Senhor nos guardando de cada vivência, de cada minuto, de cada... Senhor, nós confiamos. A Bíblia diz que há aqueles que confiam em carros, há aqueles que confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Obrigada por isso, meu Deus. Obrigada por isso, meu Deus. Obrigada por isso, meu Deus. Abra os nossos olhos para que nós Te vejamos nessa manhã. Eu quero te pedir para que você mande os seus aviõezinhos agora, porque pensa numa live... Pensa numa live que nós mulheres estamos no cortado, mulherada. Nós estamos no cortado. Pensa numa live que Deus ele não vai dar uma indireta, Ele vai dar uma direta. Uma direta. Mas eu declaro que nós não sairemos daqui do mesmo jeito. É só pra mulherada que quer mudar de nível. E talvez você tá falando, eu sou homem, vou aí, vai. Que você vai entender o que Deus quer fazer nesse conjunto. Mas Deus ele vai nos mudar de nível. E nós precisamos entender algo de Deus nessa manhã que Ele tem nos revelado. Essa manhã, quando eu acordei bem na madrugadinha, porque ontem eu tava cansada e falei, eu vou descansar. E eu falei, eu acordo mais cedo para preparar a live. E quando eu acordei essa manhã e o Senhor começou só na porretada. Vai ser pedala atrás de pedala, mulherada. Pedala atrás de pedala. Que vocês aprontem. Se apronta. Fica aí. Pronta, na estica, porque Deus ele tem
uma palavra para mudar você de nível. Eu quero te pedir para que você mande pelo menos 10 aviãozinhos para essa palavra que hoje nós vamos aprender sobre Sansão. Nós estamos na série de Sansão. E hoje nós vamos aprender quando o que nos move tá no lugar errado, quantas coisas começam a se danar. Vocês já aprenderam aqui que em Deus a ordem dos fatores altera o produto. A ordem dos fatores altera o produto. Quem tá aqui curtindo a série do Sansão, que a gente tá aprendendo aqui sobre esse personagem, que ele não foi intencional, não foi sábio ao usar da unção, dos dons que Deus tinha dado. A gente já aprendeu aqui algumas coisas importantes sobre Sansão, mas nós estamos aqui entendendo exatamente que quando o que nos move não é o Senhor, quando o que nos move não é aquilo que vem direto do coração de Deus, nós vivemos um emaranhado de coisas. Nós ficamos presos em ciladas da nossa mente, nós ficamos presos em ciladas do nosso coração, nós ficamos presos em ciladas das circunstâncias. E nós nos tornamos bobos da corte, porque nós estamos apenas ali, fazendo um papelzinho que não leva a lugar nenhum. Então eu quero te chamar nessa manhã para que você abra os seus olhos espirituais para enxergar mais do que o que Deus tem para nos revelar. Então, a gente tá no momento da série do Sansão, que o Sansão foi lá, lembra? Ele fez um enigma, quero voltar, né? Igual série mesmo, né? Que volta um pouquinho para você entender o que tá acontecendo. Sansão faz um enigma pros filisteus, tá bom? Ele faz um enigma. Ele diz, quem é mais doce? Ele tá lá fazendo um enigma que ele traz, ele fala, eu vos darei um enigma. E se você adivinhar nas 7 dias de bodas que ele tá, né? Ele tá casando. Se você descobrir, eu vou dar 30 lençóis e 30 mudas de veste. Mas se vocês não descobrirem, vocês vão ter que dar pra mim. Ele já tava garantindo o enxoval dele lá, ó o Sansão. E aí eles falam, então dá o enigma. E ele fala, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em 3 dias, a palavra vai falar que em 3 dias eles não puderam decifrar o enigma. Eles ficaram lá, tentando decifrar o enigma, O que é isso, o que é isso, o que é isso. E quando eles viram que eles não conseguiam decifrar esse enigma, eles foram em quem? Em quem? Na esposa de Sansão. Na esposa de Sansão. Eles chegaram na esposa de Sansão e falaram pra ela, olha só, você não chamou a gente pra vir aqui na sua festa de casamento, na sua bodas, pra gente perder coisas. A gente não vai perder as 30 mudas coisa nenhuma. A gente não veio aqui pra perder. Então, você dá um jeito e descubra o que é isso que o Sansão mandou a gente descobrir. Qual que é esse enigma? Dá um jeito e descobre. E ela fala, mas eu não sei também. E aí, sabe o que eles falam? Se vira. Senão a gente vai botar fogo na casa do seu pai. Você e do seu pai nós vamos botar fogo. E aí, o que começa a acontecer então com essa mulher? Presta atenção na história. Aí, ela vai falar com o Sansão. Né? Ela vai falar com o Sansão. Ela vai falar com o Sansão e ela vai lá. E ela começa a falar, Sansão, você precisa me falar, você não me falou qual que é. Ele falou, mas eu não falei nem pro meu pai e pra minha mãe, vai vendo. Já mexeu no bril da mulherada. Já trouxe a sogra pra mesa. Eu não falei nem pra minha mãe. Agora, mas pensa, aí a mulher ficou mais revoltada ainda, né? Ficou mais revoltada. E aí ela começou a chorar e ela começou a atormentar a cabeça do Sansão. E sabe o que aconteceu? Ela ficou nos 7 dias de bodas dela chorando na cabeça do Sansão. Até que no 7º dia, Sansão vai lá e conta pra ela. Ele tá tão importunado com aquilo que ele conta pra ela. E aí ela vai lá e conta para os filisteus, então, qual que era o enigma. E eles chegam e falam, a gente descobriu o enigma, é esse. Sansão
entende que ela contou pra eles. Sansão fica tão bravo, tão bravo, tão bravo com aquilo, que ele sai, ele mata, né? Ele sai, ele tá ali tão irritado com aquilo, que ele vai lá, quando eles declaram um enigma, ele fica com aquela coisa ali, com tanta raiva, com tanto mal dentro dele, que ele saqueia, ele mata para tirar as 30 mudas, e aí ele entrega essas mudas. A mulher já tá correndo lá com o pai. E a hora que eles veem isso, né? Então vocês vão ver que agora a vida de Sansão começa tragédia atrás de tragédia, tá bom? Tragédia atrás de tragédia. Então, eu vou parar aqui o spoiler, porque só começou a matança de Sansão. Essa é a grande primeira tragédia que a gente vai ver acontecer. E o que eu quero trazer aqui, que nós vamos aprender disso, né? Alguém até já escreveu aqui, ela aí. Olha o poder da persuasão da mulher, exatamente. Em quem que eles vão? Presta atenção. Em quem que o inimigo vai? O que o inimigo quer? O inimigo quer saquear Sansão. Ele não quer saquear a mulher. Ele quer saquear Sansão. Mas quem que ele usa? A mulher. Quem que a serpente queria tocar? Em Adão. Mas quem que ele usa? Eva. Presta atenção no que eu vou te falar, mulherada. Nós temos grande poder dentro de nós. E a gente precisa poder compreender que nós somos atingidos por aqueles que importam. Não era qualquer mulher, era a mulher de Sansão. Então, isso é algo que você precisa compreender. As pessoas que importam, elas vão ter muito mais poder de te construir ou de te destruir. Pelo simples fato de que a palavra importante vem de importar, que é pôr para dentro. Quando nós temos alguém importante, essa pessoa está dentro de nós. Então, como ela está dentro de nós, ela tem acesso maior para nos construir ou para nos destruir. Pessoas importantes têm acesso maior para nos construir ou para nos destruir, porque estão do lado de dentro. Alguém pode buzinar para você e você nem ligar. Mas se é alguém importante para você que dá aquela buzinada, você sente. Alguém pode olhar para você e falar, nossa, fazer uma fala assim, você pode falar, gente, que maluco. Mas se é alguém que você gosta, aquilo te pega. Por que te pega? Porque essa pessoa é importante, ela tá dentro de você, ela tem mais poder de te afetar. Afeto afeta. Então, aqueles a quem nós temos afeto, eles nos afetam mais. Então, o que aconteceu aqui? Olha a sequência de coisas. Sansão estava movido pela vaidade. Ele estava com aquele feito dele errado. Porque ele tinha desobedecido Deus. E ele se coloca ali. Com aquele feito errado, ele coloca ali. Mas depois... E ele tá ali, todo de vaidade. E a mulher, ela tá sendo movida pelo quê nesse momento? Ela tá sendo movida pelo medo. Ela não queria só... eu vou sacanear a Sansão. E você pode dizer muitas vezes. Mas ela não tinha saída. Ia hastear fogo na casa do pai. Gente, vamos falar sério. Ia hastear fogo na casa do pai dela. Ela tinha que descobrir o enigma. Vamos defender a mulher agora. Que nós somos boas disso. Mas deixa eu dizer. Ela estava casada com Sansão. Por que ela não chamou Sansão e disse, olha, eles me disseram isso, isso e isso. Eu tô com medo. E eles iam pensar juntos o que eles iam fazer. Qual que é o nosso primeiro aprendizado?
Você precisa saber com quem você tem aliança. Porque não é possível que você tenha aliança e você não se alimente dessa aliança. A primeiro aprendizado, você precisa saber com quem você tem aliança. Porque naquele momento onde a mulher foi movida pelo medo, ela fez aliança com o medo. E não com o marido dela. Muitas vezes você está fazendo aliança com o seu ressentimento. Muitas vezes você está fazendo aliança com o seu medo. E existem várias justificativas para você. Mas desculpas verdadeiras não mudam destinos quando você estiver sendo movida por um sentimento. Você não vai estar posicionada onde você deveria estar. Porque a posição daquela mulher, a Bíblia já disse que a mulher ela é a ajudadora, ela é a conselheira. Mas quando ela não está posicionada em quem ela era, na essência dela, ela foi movida por algo onde ela não devia, e aí ela faz o quê? Uma quebra de aliança. Tem um monte de coisa que não tá bom pra você, e ao invés de você acertar com quem você precisa, você tá falando lá na manicure. Porque ao invés de você sentar e você refazer o que você precisa refazer, dizer quais são os medos do seu coração, quais são as carências do seu coração, quais são as fragilidades que você carrega, você tá lá falando do lado de fora. Presta atenção. Se você tem uma aliança, essa aliança precisa vir primeiro. Até para que você apresente as suas fragilidades. Ela tinha casado com um homem que ninguém menos do que era o cara que Deus derramou sobre ele força. Ela estava com medo desses homens, outros inimigos, irem fazer alguma coisa na casa dela. Tá bom? Fazer alguma coisa na casa dela. Deus tinha colocado do lado dela o cara que podia destruir os homens rapidinho. Ele tinha colocado do lado dela a resposta. Mas como ela não estava posicionada do lado dela, ela não estava posicionada no lugar dela, ela não enxergou o que Deus já tinha colocado. Então, quando nós não estamos posicionadas no nosso lugar, nós nem enxergamos a resposta que Deus já tem. Porque eu vou dar um spoiler. No final, os homens põem fogo na casa dela. De qualquer jeito. Mas ela, por ela achar que ela ia estar protegendo no controle dela, ela é movida pelo medo. E aí, ela quebra a aliança. Quando você está sendo movida pelo seu sentimento, muitas vezes você não vai se posicionar para alimentar a tua aliança, mas você vai quebrar a tua aliança. Deus está chamando a minha atenção e a sua nessa hora. E aí, sabe o que a gente precisa entender? Que a mulher, ela tem sim um poder de persuasão. Senão ela não seria chamada por Deus de a conselheira, a ajudadora. Ela não ia estar nesse lugar. A intercessora. Viu? Vamos falar? Nós falamos melhor. Nós falamos melhor mesmo. Você tem mais argumento, mulher. Bota, e eu brinco isso, né? Eu falo pros homens, tô vendo o Marcos aqui, né? Por que nós mulheres ganhamos na briga? Sabe o que a gente ganha na briga? Porque nós estamos brigando na nossa cabeça com os homens há um tempão. Então você já fala assim, eu vou falar isso, aí ele vai falar isso, aí eu vou falar isso, aí ele vai falar isso, aí eu vou falar isso, aí ele vai falar isso. Então você já tem o discurso preparado, só que você chega lá pra falar com o homem, o coitado não tem ideia do que se trata. Aí você começa a falar, ele leva um susto, trava o homem, dá um tilt nele, mas você já tinha todo o discurso. Você já sabe falar isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso. Por quê? Porque você já tava lá ruminando na tua cabeça há um tempão tudo que ia acontecer. Nós mulheres ficamos arquitetando os trem na nossa cabeça, gente. E aí a gente tá lá, a gente tem mais poder de fala, de argumentação. Além do que, Sansão estava atraído por ela. Mulher, escuta o que eu vou falar. Você tem poder de atrair. Mas entenda que quando você não entende
Para quê? Você vai atrair. Você vai se trair. Se você não entende que você está posicionada para atrair quem está do teu lado pro propósito de Deus. Ah, se tivesse uma mulher de fé do lado de Sansão. Ah, se tivesse uma mulher de fé para falar, acorda, homem. É hora de você ficar fazendo isso. Acorda, homem. Você tem força dentro de você. Você não precisa exibir sua força pro lado de fora. Qual é o propósito do Senhor para você? Você é um homem escolhido. Ah, se essa mulher tivesse se levantado para declarar a identidade de Sansão. Mas não. Como ela não estava posicionada para atrair pro que era, ela se traiu. E o traiu. Porque traição não é que ela saiu com outro homem, não. Depois ela casou com outro homem. Mas não era isso, não. Ela traiu aquilo. Essa foi a primeira grande dor de Sansão. Porque ele contou pra ela. Ele tinha uma aliança, ele contou pra ela. E ela foi lá e contou pros outros. Quantas coisas são segredos da sua casa e você tá contando pros outros? Quando você tinha que estar de joelho no chão, você tá lá. Quando você tinha que ser intercessora e você tá sendo acusadora. E aí, sabe o que ela faz? Porque daí, assim, eu vou contar qual que é a nossa arma máxima. Ela foi pra arma máxima. Sabe qual era a arma máxima? Qual que é a arma máxima da mulher? Essa mulher começou a resmungar, a chorar. Agora eu quero falar com as mulheres emburradas de plantão. Com aquelas que quando o trem não sai do jeito que você quer, você emburra. E aí, você fica inacessível. Quero falar com você, que tá aí do outro lado, que você sabe que a hora que o negócio não sai do seu jeito, você fica magoada. E aí você fica ruminando só pensamento ruim na tua cabeça. Você imagina o que essa mulher ficava pensando? Eu vou casar com um homem. Eu vou casar com um homem que não me conta as coisas. Eu vou casar com um homem que não importa o que eu tô pedindo pra ele. Eu vou casar com um homem que não se importa com o que eu tô sentindo. Eu vou estar casando com um homem que eu tô aqui triste, preocupada. E ele não se importa de falar um enigma pra mim. Eu vou falar com um homem. E aí ela começa a colocar o quê? Inclusive, a identidade dela em jogo. Porque ela começa a achar que ela não importa. Eu não importo. Eu não valho. Aquela que tinha se achado a escolhida pelo Sansão agora se acha nada. Quantas vezes você está colocando a sua identidade em xeque e usando isso para, ao invés de forjar quem está do teu lado, enfraquecer. Enfraquecer. Essa mulher entra num estado, sabe do que? De murmuração. Nós temos dois tipos de mulher que quando não acontece as coisas do jeito que ela quer, ou ela emburra, ou ela reclama. É aquela do que eu falei também. E aí tudo que acontece, nós temos o poder de levar para aquela mesmo argumento. Pode estar chovendo, não tem nada a ver chuva com contar o que ela queria saber. Não tem nada a ver, mas ela fala, chuva, tá vendo? A chuva, você tá vendo a chuva? Até o céu tá chorando. Porque você não me enxerga. Entendeu? A gente tem o poder de todas as situações, volta pro mesmo assunto. E aí nós ficamos que nem um disco riscado. Nós ficamos repetindo. Tem aquela que não fala mais. Que o outro vai ter que entender que não tá tudo bem. E tem aquela que só fala nisso. Mas as duas são o quê? Insistentes. O outro precisa fazer alguma coisa. Sabe qual que é a diferença da mulher determinada para a mulher teimosa? A mulher determinada, ela enxerga o alvo. A teimosa, ela não tá preocupada com o alvo. Ela tá preocupada que seja do jeito dela. O alvo dessa mulher era proteger a casa do pai?
Ou era que Sansão falasse pra ela do jeito que ela queria? Porque se fosse proteger a casa do pai, talvez ela buscaria sabedoria em como ela precisava proteger a casa do pai dela. Mas quando ela se mistura nisso, e aí ela perde o alvo, ela fica teimosa. Ela começa a ruminar pensamentos de destruição. Eu não acho que ela tava fingindo, não. Eu acho que ela tava #chateada de verdade. Porque como assim eu tô casando com um homem que não tá me vendo valor, que não tá me atendendo, que não fala comigo, que não se importa com o que eu tô sentindo, que inclusive pode colocar minha família em risco. Entendeu? Quanto que ela começa a ruminar? Porque a hora que você começa a ruminar, mulher, deixa eu te dizer, a sua mente vira oficina do diabo. E que ele vai te atingir. Mas deixa eu dizer, ele vai te atingir, mas você é só a isca da armadilha para derrubar a sua casa inteira. Porque você, a mulher sábia, é aquela que dá estrutura para tua casa. Porque quando você tá feliz, a casa inteira tá feliz. Quando você tá triste, a casa inteira tá down. Quando você tá animada, a casa inteira ganha vida. Quando você tá fechada, a casa inteira escurece. Porque você dá o tom das coisas. Você dá o tom, o cheiro do ambiente. Você cria o ambiente. Você imagina que legal que foi essa tal de bodas com uma mulher chorando, implicada o tempo inteiro. Chegava o vinho, ela falava, vinho. A uva foi pisada. Assim como eu também tô sendo pisada pelo meu marido que não me escuta. Você entende? A gente entra numa queixação. Quantas vezes você só fica se queixando de uma coisa na sua casa? Quantas vezes você só fica se queixando das situações? Quantas vezes você entra no lugar da queixa? Quantas vezes você fica resmungando? Em Filipenses diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas. É a palavra do Senhor te exortando nessa manhã. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Deixa eu contar que nós fazemos o inverso. Nós até fazemos tudo. Você continua fazendo. Mas aqui, ó. Reclamando. Implicando com o outro. A gente... Aqui tá falando. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nem censuras contra Deus, sem questionamento nem dúvida entre vós, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, inocentes e incontaminados, filhos de Deus. Deus está te chamando e falando, viu, você é minha filha. Para que você fique irrepreensível diante do Senhor, para que você continue e não seja você contaminada. Sai do estado de murmuração. Sai do estado de contenda. Talvez você não é aquela que faz as coisas ficarem com briga, mas você fica murmurando. É sobre como Deus está te vendo, não é sobre como o outro está te vendo. Porque quem muda a história não é o que está do lado, não. Quem muda a história é quem está acima de você. Saiba falar com quem muda a história. Saiba falar com quem muda a história. Quantas vezes a gente fica nesse lugar? No meio de uma geração pervertida e corrupta, vocês precisam resplandecer como luzeiros, como estrelas, como faróis que brilham no mundo escuro. Ei, mulherada, Deus te adornou. Você precisa ser uma estrela no mundo escuro. Você precisa chegar e trazer luz para onde você está indo. Mas quando a chave está aqui, quando você entra num estado de murmuração e contenda, não é possível. E todo mundo em volta fica atordoado. Sansão foi ficando atordoado. E a palavra não diz que Sansão comoveu o coração dele e foi lá falar para ela. Não, Sansão fala que ele ficou tão atordoado com aquela murmuração daquela mulher que ele foi lá e contou para ela. Sabe? Nós ficamos com um negócio, quando a gente bota um trem na nossa cabeça, a gente fica com um negócio dentro de nós que a gente faz com que o outro nem pense. Você pode ser uma ajudadora e fazer com que o seu marido tenha sabedoria nas tomadas de decisão dele. Com que as pessoas que estão do seu lado enxerguem mais. Sabe por quê? Porque você não tem sexto sentido. Você tem trilhões de sentido. Mas você pode levar o outro para a ruína se você está sendo movida pelo lugar errado. Sabe? O meu pai, ele fez uma compra
de um pacote lá, que era um golpe. Mas, gente, meu pai era promotor de justiça. Pensa num homem desconfiado. Então, quando a gente descobriu que era um golpe, a gente falava, pai, como é que você caiu nesse golpe? Você é o cara mais desconfiado do mundo. Como que você caiu nesse golpe? Ele botou um dinheirão num lugar que não era pra pôr. Ele falou, porque sua mãe ficou tão animada. Ela queria tanto que eu fiz o negócio. O meu pai era promotor de justiça. Ele sabia tudo do golpe. Mas a hora que chegou a minha mãe... Minha filha, o homem desnorteou. Eu fui viajar com o João. A gente foi pro Peru. Ele tinha preparado toda a viagem. A hora que a gente desceu em Cusco, eu falei pra ele, mas como é que a gente vai pra Ollantaytambo, que era o lugar onde a gente ia dormir? Como é que a gente vai pra lá? Ele falou, não sei. Eu falei, como não sei? Nós estamos chegando aqui, você não sabe? Minha filha, deu um tilt no cérebro dele. Ele fala, nessa hora que a Fernanda falou assim, mas como não sabe? Me deu um trem na minha cabeça. Ele pegou a primeira excursão que tinha, daquelas Kombi que ficava a mala amarrada em cima. Nós pegamos uma Kombi. A Kombi teve um acidente, bateu na frente. A hora que ele botou minha mala em cima, eu falei, viu, como é que... E se chover? Aí ele olhou pro cara e falou, e se chover? O cara falou, não, chove não. Adivinha, viramos a curva e já começou a chover. E tava uma chuva, a gente no meio da estrada, a Kombi bateu de frente com outro carro. Nós ficamos na chuva, na estrada, João de braço quebrado, no meio do Peru. Sabe por quê? Não quer dizer que tudo é nossa culpa, não, meninas, mas nós precisamos entender o nosso papel. Porque quando uma mulher não está posicionada, nós desnorteamos a cabeça do outro que está do nosso lado. E aí ele não toma decisões assertivas. Ele pode tomar decisões só para resolver o problema. Mas não o nosso problema, mas não o problema. O nosso problema, mas não o problema. Quando você não está posicionada, você pode tirar o outro do lugar de sacerdócio da sua casa. Num lugar de governo, de entendimento. Então, se nós sabemos que nós temos esse poder de persuasão, se nós sabemos que nós temos esse poder de atrair, por que nós podemos, como nós fazemos para levar para o lugar certo? Ao contrário desta mulher, Esther, ela também atrai o rei. Esther também está com medo, mas ela não está sendo movida pelo medo, ela está sendo movida pelo quê? Pelo propósito. Ela precisa ajudar a salvar o povo. Não é um propósito só para ela, não é um gosto dela. Então Esther, ela se veste, ela tá linda, ela sabe atrair. Ela vai até o rei, ela tá tremendo, ela não quer ir, porque nem podia chegar na presença do rei, sem ser chamado que era pena de morte. Ela também está em risco. Mas nesse momento ela vai lá e ela só fala uma coisa pro rei. Ele fala, me pede o que você quiser. E aí o que ela diz? Eu só quero um jantar. Ela só convida o rei para jantar. Esther foi a rainha mais estratégica de todos os tempos. Mas é porque ela estava posicionada e ela não era movida pelo sentimento dela. Vasti foi. A mulher de Sansão foi. Eu não acho que a mulher de Sansão aqui ela era mal, não. Ela não pensou, vou sacanear meu marido. Ela pensou, vou salvar meu pai. Vou salvar meu pai. Ela tinha uma boa justificativa, mas ela estava sendo movida pelo medo. Então ela não foi posicionada no lugar da aliança para ajudar a construir o outro. Então o que nós precisamos, e aí começam desgraças atrás de desgraças. O que nós precisamos aprender é como nós podemos ser movidas pelo propósito, sem a gente trair aquilo que é aliança para nós. Ao invés de você ficar resmungando do que o seu marido não faz, acorda e começa a declarar a identidade dele.
Que você seja uma fortalecedora de identidade. Que de manhã você faça uma oração em voz alta, dizendo: Senhor, obrigada, que você forje o meu marido, que hoje ele tenha decisões com os seus olhos, que ele possa ser um homem abençoado, que onde ele colocar os pés dele, a bênção chegue. Coloca palavras tuas na boca dele, para que ele seja um abençoador. Que onde ele chegue, a tua presença chegue com ele, que ele traga para nossa casa a direção do céu. Que nós possamos viver e experimentar do teu amor através da boca dele. O que você acha que ele vai falar depois disso? Ai, se tivesse uma mulher de fé do lado do Sansão. Ao invés dela ficar chorando e querer as coisas do jeito dele, e depois ele sair e matar todo mundo. E aí pegar fogo na casa do pai do mesmo jeito, e acabar com o casamento, acabar com os outros, acabar com o fogo. Ah, se nós fôssemos mulheres sábias. E nós pudéssemos estar posicionadas para levantar quem está do nosso lado. Você não tem que ser uma amiga que fica lá incitando o ruim. Se a pessoa que está do lado de você, do seu lado, está com um problema, chega e fala com ela. Coloca o teu coração na mesa. Se ao invés de você julgar, você intercedesse. Se ao invés de você reclamar, você clamasse aos céus e se enchesse da graça para oferecer o que estava faltando para o outro. Sansão estava vaidoso. E a vaidade vem de um lugar de esvaziamento. Ah, se ele tivesse uma mulher que olhasse para ele e dissesse: Sansão, você não precisa disso. Você não precisa do enigma. Você não precisa mostrar nada disso. Sansão, você é incrível. Se ela pudesse olhar com olhos. Que você peça essa graça para o Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes, nós mulheres, nós sentimos muito e tudo. Nós sentimos mais mesmo. Tá bom? Nós sentimos mais. Nós sentimos tudo na pele. Mas nós não podemos ser dirigidas e movidas pela nossa emoção. O nosso sentimento, ele pode sim ser um grande contribuinte, mas ele é copiloto. A emoção é um copiloto, ela não pode ser piloto. Quando você está agindo de uma forma emocional, você vai falar coisas que não deveria. Você vai tentar resolver coisas só para se livrar de uma emoção. E você não vai focar no alvo. Ah, se essa mulher parasse e falasse: Deus, o que você quer com esse casamento? Qual é o teu propósito, Deus? Ah, se ela fosse uma mulher de fé. Mas ela não era. Ela era uma mulher filisteia. Ela era uma mulher que estava fora do propósito. E isso mostra desde o começo. Ela não era uma mulher má, mas ela era uma mulher que estava fora do propósito. Não é sobre você ser má, é sobre você estar fora do propósito. Porque a hora que você está fora do propósito, o mal ganha território. Ela não mandou Sansão matar ninguém. Mas a hora que ela tá fora do propósito, ela abre a brecha para que o mal se estabeleça. E quem foi o maluco? O Sansão. Mas quem não foi sábia antes? Mulherada, que você saiba usar o seu dom, cheio do propósito. Que você use a sua língua, que é uma língua poderosa, para interceder e edificar. Que você use a sua emoção, que quebra sim o coração do outro. Mas não para ficar de dozinha e nem para ficar de hashtag chateada. Mas para mostrar o quanto o outro importa. Que você seja uma mulher que não seja julgadora, mas que seja intercessora. Que você esteja posicionada. E que você faça alianças de como nós podemos resolver isso. Que você coloque o teu coração na mesa assim. Mas não para fazer leilão, para saber se você é gostada ou não, para saber se você importa ou não. Sai desse lugar, mulher, você vale mais. Porque se me ama, faz isso. Se não me ama, não faz isso. Se me ama, sai desse lugar. Deus te ama. Pronto, acabou. Mas para você tá com o seu coração na mesa, para edificar o reino de Deus. Você tá debaixo de uma missão.
maior e maior e maior. Esteja posicionada, esteja posicionada, esteja posicionada. Não basta você ser uma boa mulher se você não for uma mulher de propósito. Não basta. Aqui foram sucessões de cada um sendo movido pelo teu eu. Sansão pelo narcisismo e a vaidade dele, mas esta mulher pelo medo, pela emoção dela também. Quando nós ficamos nesse lugar, nós nos perdemos do alvo. E aí o meio do caminho é tragédia atrás de tragédia. Se você puder voltar e enxergar as tragédias dos seus relacionamentos, você vai perceber o quanto cada um foi movido por um sentimento. Seja de rejeição, seja de medo, seja de vaidade. Mas foram sentimentos e não propósitos. Porque quando nós somos movidos por propósitos, como Esther, o Espírito Santo desce, a estratégia acontece e é Deus quem faz. Que o teu coração seja rendido ao Senhor nessa manhã e que você seja uma mulher posicionada, com foco no propósito, com foco no propósito. E você então terá a graça do Senhor para ser como o que nós lemos aqui em Filipenses? Como um luzeiro. O Senhor te separou para você ser estrela na sua casa. Tá escuro, seu marido não tá enxergando nada, não tem problema, chegou a estrela. Seus filhos não estão enxergando, não tem problema, chegou a estrela. Você vai ser como um luzeiro e vai brilhar o quê? A luz de Cristo. A circunstância tá difícil, a situação tá difícil, os inimigos são grandes. Você é um luzeiro. Mas qual é o segredo para o luzeiro brilhar? Não ter murmuração. Não ter contenda. Segura a língua, mulher. Dobra o joelho. Porque quando você dobra o joelho, a língua vai mudando. Eu acho que a gente tem um trenzinho ligado assim, joelho, língua. Joelho, língua. Quantas vezes eu ajoelhei no meu quarto de guerra e eu saí e o João fala, o que Deus falou pra você? E eu só dizia assim, ele mandou eu ficar quieta. Porque quando eu ainda não tinha algo pra edificar, que eu me calasse. Que eu me calasse. Que nós possamos ser mulheres. Que sejamos como os luzeiros e não como aquelas que estão ali trazendo mais nevoeiro para que a gente enxergue cada vez menos. E aí, quem tá na direção, teu marido que tá na direção, vai bater o carro. Teu marido que tá na direção vai fazer burrada. Não adianta. Porque a nossa possibilidade de trazer clareza pro farol caiu. Mas deixa eu te contar, você tá dentro do carro. Você e seus filhos estão dentro do carro. O que acontece enquanto ele dirige afeta você e seus filhos. Mas antes disso, você pode ajudar a trazer clareza. Você pode ajudar a trazer pé no chão. Você pode exortar o outro. Mas Fernanda, eu não consigo. Você é falsa. Peça pro Senhor. Você não vai falar, Senhor, que homem maravilhoso. Se ele não tá sendo maravilhoso, você precisa falar, Senhor, te fez maravilhoso. Senhor, lembra quão maravilhoso esse homem é forjado por você. Não precisa ser mentirosa, não. Mas faça em oração. Faça em oração. Faça em oração. Porque as tragédias, elas começam no coração de uma mulher não posicionada. Que vai tomando o coração, a mente, vai ruminando, e aí toma a casa, e aí toma os outros. Senhor, que missão. Que missão. E aí aquele que tá na direção faz ruínas. E depois a gente fala, eu tô tudo machucada porque ele bateu o carro. É verdade, mas nós atormentamos antes do carro bater. Não quer dizer que a culpa era dela. Quero lembrar isso. Eram feridas junto com feridas. Mas a Bíblia diz que pecado não é só o que você faz de ruim.
É o bem que você podia fazer e não faz. É o bem que você podia fazer e não faz. Você está tendo uma exortação hoje nessa live de que tem coisas e dons que Deus te equipou para que você brilhe, para que você atraia, para que você forge, para que você direcione, para que você traga luz, para que você seja uma conselheira, uma ajudadora, uma intercessora. E a hora que você não faz, o bem que você podia fazer e não faz, você está pecando. Então, Senhor, usa também os nossos dons para a tua obra, da tua maneira. Faz isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa-nos, Deus, da maneira mais preciosa que o Senhor tiver. Dobra nossa língua e nosso joelho. Dá-nos o teu olhar. Dá-nos a estratégia, a coragem, a ousadia de Esther. Que nós não sejamos movidas pelas nossas emoções, mas pelos teus propósitos, Senhor. Que antes da gente falar, que a gente possa pensar o que o Senhor falaria. Como Ele edificaria essa casa hoje, se ela está fraca. Como eu posso edificar e não ficar constatando que a casa é fraca. Não, Senhor. Que nós não sejamos mulheres de constatações de coisas ruins. Mas que nós sejamos as profetas do céu para estabelecer novas realidades dentro das nossas casas. Faz isso. Senhor, que nas rodas de amizade que o Senhor nos colocar, que nós não sejamos aquela que ficamos nos queixando, aumentando a contenda, aumentando a discórdia, mas que nós nos posicionamos em oração e exortação. Que nós sejamos aquelas que trazem paz e não que acusam. Senhor, que nós estejamos posicionadas em nossos trabalhos como aquelas que trazem clareza, paz, e não trazem tudo para o coração, pessoalizando as coisas. Que os nossos sentimentos não sejam usados pelo inimigo para nos destruir, mas que eles sejam bússolas para tudo que o Senhor precisa transformar. Faz isso, Senhor. Dá-nos inteligência espiritual, emocional. E que a nossa comunicação seja uma comunicação do reino. Sela os nossos lábios, para que nós não possamos falar quando não for de Ti, Senhor. Faz isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, quantos estão sendo abençoados por essa série do Sansão. Quantos aprendizados o Senhor quer trazer ao nosso coração, de todos os frutos que Ele já derramou, mas que nós precisamos saber usar. Usar. Senão, eles vão passar uma rasteira em nós. Com muita alegria que eu venho dizer que as inscrições presenciais do Planner estão encerradas. Nós estamos com superlotação, as vagas estão esgotadas. Mas o online ainda é possível de você fazer inscrição, não fique de fora. O tema deste sábado é Assim que eu luto as minhas guerras. Se você quer aprender sobre lutar a guerra com a sua mente, com o teu coração, nas tuas vivências, esteja lá. São 4h30 só aprendendo a lutar suas guerras, para que você alcance a vitória. 2025 é ano de vitória, não é ano de você ficar perdendo tempo não, com batalha onde você só tá ficando cansada, desanimada, destruída. Então que você possa estar com a gente. Vou dar uma dica, se você pode, assiste a transmissão ao vivo, porque você vai estar lá, vai despender essa manhã para fazer isso. É só uma manhã no ano onde você vai despender para você ajeitar os ponteiros da sua vida. Para você reconhecer propósito. Teve gente que escreveu aqui que eu reconheço propósito. Eu vou te ajudar a fazer isso. Eu não, o Espírito Santo, através de mim. Mas é o Espírito Santo. Que você tire essa manhã para fazer isso. Se você não pode, isso vai estar disponível por 3 meses. Mas deixa eu te dar uma dica, não vai assistindo aos pedacinhos, não. Tira um tempo. Leva a sério a tua vida. Leva a sério que você pode viver diferente. Você não tem que mais ser escrava do medo. Você não tem que ser escrava das circunstâncias. Deus te fez para governar sobre tudo isso. Então que você possa tirar um tempo para isso. Então eu quero te convidar, se você ainda não fez sua inscrição, faça. Se hoje essa live te abençoou, manda essa live para mais alguém. Se você acha que alguém tá em guerra e precisa entender isso, manda o live, manda também
sobre a live. Como chegar lá? Meninas, coloca no Waze, tá bom? É na Unesp de Rubião Júnior. Auditório Casa da Arte, é perto do pronto-socorro. Você vai fazer toda... Eu vou filmar no meu story na sexta-feira o caminho para você olhar lá. Mas você pode pedir informações na Guarita sobre como chegar na Casa da Arte, tá bom? É no auditório Casa da Arte, que é o maior auditório, né, da Unesp. Nós estamos muito felizes que nós vamos encontrar pro abraço e vai ser lindo! Vai ser lindo. Fique em oração, que você possa estar em oração, intercessão. Nunca para nós é um evento. Sempre é um derramar do céu. E para nós, muito mais no planner, porque é um momento de profecia do Senhor e propósitos estabelecidos. Aqui, o pessoal da nossa equipe, a Camila tá falando aqui, né? Todas as informações vão ser colocadas também nos grupos de Zap, né? Você vai receber por e-mail aí para que você possa entrar num grupo de Zap. Então, entre no grupo de Zap, clica lá para você receber todas as informações e você não perder nada. Importante, uma informação importante. Nós começaremos pontualmente por causa da transmissão online. Nós temos 400 pessoas no presencial. Chegue antes, porque você vai pegar a sua agenda, senão não vai dar tempo de você pegar a sua agenda, tá? Chegue antes para inscrição, para você pegar a sua agenda e aí fazer ali a sua inscrição, tranquilamente entrar. Leve o QR Code, né, que você recebeu, o ingresso com QR Code para ser rapidinho, tá bom? Então, que você possa fazer de uma forma bem tranquila. Chega antes, porque o ano passado teve bastante fila. E o ano passado a gente teve um atrasinho, esse ano nós não vamos ter, né? Quem foi no spa, a gente tá cumprindo os horários. É muito importante que você possa chegar antes para não pegar fila. Um beijo grande.